Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, são os versos 20 a 37. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 a 37, diz assim a palavra do nosso Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Mais um ano está chegando ao seu final, mais um. Eu converso com algumas pessoas que me dizem: o ano passou rápido. É uma sensação, ao que parece, cada vez mais comum. Esta sensação de que o tempo passa mais rápido. Acredito que tem a ver com o modo como nós vivemos as nossas vidas hoje. Criamos muitas demandas, assumimos muitos compromissos, o nosso dia ficou mais dinâmico. Muitos de nós não o vemos passar. E aí, quando chegamos ao final de um ano como este, a sensação de que o ano voou. Eu estava me lembrando, quando pensava nessa mensagem, de uma musiquinha que eu ouvi há muitos anos e que começava assim: mais um ano vai, outro ano vem. Eu disse: vou ver que música é essa. Entrei na internet, é a música de um comercial de cerveja, de modo que achei melhor não tocar mais nesse assunto. Ocorre que o tempo passa e 2 coisas são absolutamente verdadeiras. Primeira, hoje nós estamos mais próximos do que ontem da nossa redenção. Você pode dizer amém para essa palavra? Hoje nós estamos mais perto do que estávamos até então do retorno glorioso do Senhor. Hoje nós estamos mais próximos do que estávamos ontem do desfecho da história.
Nós não caminhamos como quem olha para trás, nós caminhamos como quem olha para frente. Sabemos que o desfecho da história nos aguarda, que o Senhor nos aguarda e que nós estamos convidados, como diz Jürgen Moltmann, para o futuro de Deus. O Senhor de braços abertos nos esperando. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia por isso. Jesus foi nos preparar lugar. A segunda verdade, que também é muito importante ser destacada, é que à medida em que o tempo passa, nós vamos esfriando. Essa é uma verdade sobre a vida. Quanto mais o tempo passa, mais nós temos a tendência de arrefecer. Mais nós baixamos a guarda. Mais nós esquecemos do propósito, do projeto para as nossas vidas. Mais nós nos distraímos com aquilo que nos diz respeito no dia a dia. Por isso que a maioria dos textos bíblicos que falam a respeito do fim não tem como principal preocupação estabelecer um programa de acontecimentos do fim. A Bíblia, nesse sentido, é pouquíssimo clara. O que é que vai acontecer exatamente? Qual será a sucessão dos fatos? Qual será a cronologia dos fatos? A Bíblia não se esforça por nos dar essa clareza. Mas todos os textos que tratam do fim se esforçam por nos chamar a atenção para a necessidade de mantermos a guarda alta. Quase todos os textos que nós lemos sobre o fim nos exortam a perseverarmos e a seguirmos firmes, porque o tempo vai passando e nós vamos perdendo a percepção do que é que exatamente nos aguarda. Jesus, então, insistiu muito nesse tema. Jesus contou uma parábola sobre virgens que estavam aguardando o noivo chegar, mas à medida em que o noivo demorou, algumas deixaram suas lâmpadas se apagarem. E quando o noivo chegou, não puderam participar da festa do casamento. Jesus falou sobre um fazendeiro que foi viajar e deixou sua fazenda aos cuidados de seus servos. E como ele demorou para voltar, seus servos pegaram no sono. E quando o dono da propriedade chegou, encontrou seus servos dormindo. E eles foram expulsos da fazenda. E Jesus sempre foi muito duro em relação a essas palavras, porque queria chamar a nossa atenção para a necessidade de permanecermos acordados. Hoje estamos mais próximos do que ontem da nossa redenção, mas talvez hoje estejamos muito mais frios no coração do que estávamos ontem. E é preciso mudar essa situação. Esse texto que nós lemos vai muito nessa linha. E ele nos chama a atenção para alguns cuidados que nós devemos ter. E o tema da minha reflexão com você é cuidado para não subestimar. Ou não subestime aquilo que pode ser um perigo na sua vida cristã. E eu quero compartilhar 4 lições com você, ainda que rapidamente, com base nesse texto, para ajudar você a manter a guarda alta e a continuar caminhando firme na vida cristã. Primeira, cuidado para não subestimar o poder das nossas desatenções. Eu vou repetir. Cuidado para não subestimar o poder das nossas desatenções. O texto começa com uma questão que os fariseus levaram até Jesus. Os fariseus não procuravam Jesus por causa de uma curiosidade espiritual ou religiosa. Os fariseus normalmente procuravam Jesus para colocá-lo numa situação difícil. Como nós diríamos hoje em dia, uma saia justa. A ideia era levar Jesus a dizer algo que pudesse caracterizar que ele não era o profeta que as pessoas estavam achando que ele era. Jesus era considerado pelas multidões um rabi, um mestre de sabedoria e na palavra de Deus. E os fariseus tinham como principal objetivo revelar que isso não era verdade, que Jesus era um herege e que tudo que ele ensinava estava contrário à palavra de Deus. Então eles levaram até Jesus uma pergunta muito intrigante. Quando é que virá o reino de Deus?
Porque os fariseus e os religiosos da época esperavam a vinda do reino de Deus. Mas o que eles esperavam era uma vinda materializada do reino de Deus. Eles queriam um reino estabelecido em termos humanos, onde os judeus finalmente reinariam sobre os outros povos. A ideia é que com a vinda do reino de Deus, os judeus dariam o troco, se vingariam das nações opressoras, estariam no topo, na crista da onda, e reinariam com o Messias para sempre. Então, quando um religioso estava perguntando, ou perguntava a respeito do reino de Deus, a pergunta significava mais ou menos o seguinte: quando é que esse jogo vai virar? E quando é que finalmente nós vamos ter o direito de fazer com os outros o que os outros fizeram com a gente? A pergunta dos fariseus não era necessariamente sobre o reino, mas era sobre quando a vida finalmente ia valer a pena. Que é uma pergunta que pode estar no nosso coração hoje. Quando é que finalmente as coisas vão acontecer para mim? De repente, o próximo ano está se aproximando, e a pergunta que está no coração de muitos de nós é: será que vai dar certo para mim o ano que vem? Será que finalmente meu negócio vai virar? Será que eu vou ter um ano tranquilo na minha casa, na minha família? Será que o ano que vem a gente vai ter um pouco de paz em relação à doença, separação, brigaiada? Será que o ano que vem eu consigo pagar essas dívidas? Então eu olho para o futuro, e a minha questão não é muito o que é que o futuro reserva em termos de propósito de Deus. A minha expectativa é que o futuro me reserve a solução dos meus problemas, um tempo de paz e prosperidade, e que finalmente a minha vida aconteça do jeito que eu quero que ela aconteça. É essa questão que os fariseus levam para Jesus. Escuta aqui, quando é que a história vai caminhar para aquele ponto em que a gente deixa de ser oprimido, escravizado e passa a reinar? E a resposta de Jesus é um choque, como geralmente era para os religiosos da época, porque religião nunca está em condições de receber aquilo que Jesus tem para oferecer. A resposta de Jesus é: o reino de Deus não vem de maneira visível. Ninguém vai poder dizer: ó, tá aqui, tá ali, tá acontecendo ali, os muros são esses, as armas são essas, o território é esse, os limites são esses. Não vai rolar. O reino de Deus já veio e está entre vocês. E aqui Jesus está confrontando a desatenção da religião. Porque enquanto os religiosos estão perguntando quando é que o reino de Deus vem, Jesus está dizendo: o reino de Deus já veio e vocês não viram. O reino de Deus já está entre vocês e vocês não estão sabendo disso. Mais ou menos como aquela mulher samaritana que conversava com Jesus junto ao poço que Jacó deu. Ela, ouvindo Jesus falar sobre tantas coisas, uma hora olha para ele e diz assim: eu sei que quando o Messias vier, ele esclarecerá tudo isso. E aí Jesus diz: muito prazer, eu sou o Messias. Eu que falo com você. Não é? O Messias não virá, ele já veio. E está falando com você, e você não sabe que é ele que está falando com você. A questão, meus irmãos, me parece, é que enquanto a gente olha lá para frente, perguntando quando é que a nossa vida vai dar certo, a gente não percebe o que Deus já está fazendo na nossa vida. Enquanto você fica olhando para o ano que vem e pensando: será que eu vou conseguir isso? Será que isso vai dar certo para mim? Será que finalmente eu vou? Você não percebe o quanto Deus já tem agido na sua vida e abençoado o seu coração. Quando o meu olhar para o futuro resume-se a uma expectativa de que a vida dê certo para mim, eu perco a capacidade presente de ver o quanto Deus é bom. E isso elimina da minha vida um aspecto muito importante para a vida cristã, que é a gratidão. Quanto mais eu projeto para o futuro a realização dos meus sonhos pessoais e distancio a vida que eu queria levar da vida que eu levo, tanto mais ingrato eu me torno diante de Deus. Porque quanto mais incapaz de reconhecer hoje o que Deus está fazendo na minha vida, tanto mais insatisfeito e tanto mais ingrato. O marido que simplesmente não presta atenção no quanto a sua esposa se esforça para agradá-lo, nunca a agradece por nada, e ela, por sua vez, está sempre frustrada e decepcionada.
Pais que não estão atentos aos seus filhos, criam nos seus corações uma carência, uma lacuna emocional que faz com que eles sempre sintam que estão aquém do que seus pais gostariam. Se esforçam por agradar, mas nunca agradam. Vivem pressionados, oprimidos, tornam-se cobradores de si mesmos e estabelecem na sua rotina diária uma rotina de ingratidão. Cuidado para não subestimar o poder das nossas desatenções. Porque à medida em que estamos distraídos com os nossos próprios planos, projetos, desejos, necessidades, não percebemos o que Deus já tem feito na nossa história. Não percebemos. Porque Deus já tem nos abençoado de uma maneira tão bonita. Deus tem feito tanto na nossa vida. A gente vai arrefecendo e perdendo o ânimo, porque vai deixando de ver o quanto Deus tem sido bom. Por isso o salmista diz assim: minha alma engrandeça ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Talvez uma boa oração para nós nesta noite: que a nossa alma não deixe de engrandecer a Deus e nem se esqueça dos seus benefícios. Deus tem abençoado as nossas vidas, irmãos. E cada dia é um palco da manifestação da graça e da bondade de Deus, que nos motiva e nos incentiva a seguirmos em frente até o dia que Jesus voltará e nós estaremos com Ele para sempre. Amém, irmãos? Segunda lição: cuidado para não subestimar o poder das nossas carências. Eu vou repetir. Cuidado para não subestimar o poder das nossas carências. Jesus continua a sua palavra de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: chegará o dia em que vocês desejarão ver um só dos dias do Filho do Homem e não poderão. É uma frase estranha, não é? Vocês terão saudade de um só dos dias do Filho do Homem e não poderão repetir essa experiência. Jesus estava se referindo, obviamente, à sua presença física terrena junto aos discípulos. Porque à medida em que ele fosse tirado dos seus discípulos sentiriam muito essa falta. O que é que Jesus continua dizendo então? Diante desse quadro, algumas pessoas surgirão dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá. E vocês não se deixem enganar, porque aqui está um princípio muito interessante no que Jesus está ensinando. À medida em que nós começamos a sentir falta de algo, nós ficamos mais inclinados a abraçarmos algo falso na nossa vida. Entenderam isso? Vou pegar um exemplo. A menina está lá com seus 25 anos. Namorou um aqui, outro ali, nenhum deu certo. Ela começa a orar pedindo a Deus um marido. E ora, e ora, e ora, e ora. Mas chega 2015 e nada do marido aparecer. Passa o carnaval e ela só conheceu tranqueira. Passa a Páscoa, tá sozinha. Chega agosto e nada acontece na vida dela. De repente está falando em 2016 e essa moça diz: Deus não respondeu a minha oração. A chance dela abraçar o primeiro cretino que apareceu na história dela ficou muito grande. Com todo respeito ao cretino. O homem está ansioso por um negócio que ele está pedindo para Deus dar na vida dele, para mudar a vida profissional dele. Ele ora, ele pede, ele busca, mas de repente começa a demorar. Vai passando o tempo e nada do que ele estava esperando acontece. Aí vem a oportunidade, aparece o aproveitador, aparece o ganancioso que diz: olha, eu posso ajudar, e o sujeito abraça. Porque a ausência daquilo que a gente quer pode nos deixar mais vulneráveis diante da proposta de que a gente pode ter o que a gente quer, ainda que isso seja falso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Até na vida espiritual isso é verdade. Eu estou buscando em Deus uma direção. Eu estou pedindo para Deus revolucionar a minha história pessoal. Estou pedindo para Deus mudar a história da minha família, mas está passando o tempo, está demorando. Aí aparece o falso profeta, dizendo: eu tenho a solução para o seu problema. Aí aparece o falso pregador dizendo: eu sei como fazer para isso se resolver. E aí começam a aparecer as ideias, uma mais mirabolante do que a outra. Não porque isso é questão de maldição, a gente quebra desse jeito. Não porque isso é questão de unção que precisa ser transferida na sua vida. Não porque você ainda não passou pela experiência da ativação profética. E eu acredito que muita gente aqui não ouviu nada disso que eu estou falando. E a igreja vai inventando jeitos de fazer acontecer
o que Deus na sua soberania ainda não fez acontecer. Porque à medida em que a gente vai sentindo falta do que a gente quer, a gente fica mais suscetível a abraçar o que parece ser o que a gente quer, mas no fim não é. Cuidado quando vocês sentirem falta do que vocês têm aqui, Jesus está dizendo. Porque aparecerão pessoas dizendo, Ele está lá. Ele está lá. Não acreditem. Porque não vai ser em função da falta que vocês sentem, mas da decisão de Deus de finalmente realizar o que precisa ser realizado. E quando for para o Filho do Homem voltar, será como um relâmpago no céu, do Oriente ao Ocidente, e todo o olho verá. Cuidado para não subestimar o poder das suas carências. Cuidado. Vai passando o tempo, a gente vai ficando impaciente. Se num primeiro momento a gente perde a gratidão, num segundo momento a gente perde a paciência. E aquela pessoa que estava esperando tanto em Deus, agora está pondo os pés pelas mãos. E aquela pessoa que tinha tanta confiança que ia receber de Deus, agora está recebendo de quem quiser oferecer. E uma coisa a gente aprende na Bíblia e na prática, que se o nosso foco não for a pessoa de quem a gente quer receber, mas o que a gente quer receber, o diabo está sempre disposto a dar. Jesus sabia que a glória de seu ministério viria na sequência da cruz e da ressurreição. Mas o diabo sugeriu a Jesus que ele tivesse isso antes. Eu te darei todos os reinos e a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Ao que parece, o inimigo está muito disposto a dar a você o que você quer. E ao que parece, você não precisa esperar. Eu não quero apenas isso. Eu quero, sobretudo, que venha de Deus. Amém, irmãos? Mais um ano está chegando ao fim. E eu quero que a minha vida seja uma expressão da vontade de Deus. Terceira lição que nós aprendemos com esse texto. Não subestime o poder das nossas rotinas. Vou repetir. Não subestime o poder das nossas rotinas. Isso é outra coisa que acontece com o tempo. As nossas rotinas vão se absolutizando. Olha como Jesus continua o texto. Ele diz assim: foi desse jeito nos tempos de Noé. As pessoas estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Estavam vivendo a vida rotineiramente, quando de repente Noé entrou na arca. E as pessoas descobriram que tinham que estar dentro e não fora, mas estavam fora e não dentro. E o dilúvio veio e destruiu a todos. Foi o mesmo nos tempos de Ló, quando Deus decidiu destruir Sodoma. As pessoas estavam comendo e bebendo, estavam comprando e vendendo, estavam plantando e construindo. Aí um dia Ló saiu da cidade e veio fogo e enxofre do céu e destruiu a cidade. Interessante, porque a Bíblia não diz as pessoas estavam pecando e se prostituindo. As pessoas estavam matando e roubando. As pessoas estavam mentindo e enganando. Ela diz as pessoas estavam vivendo as suas vidas comuns. As pessoas estavam comendo e bebendo. As pessoas estavam comprando e vendendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando e construindo. As pessoas estavam fazendo aquilo que é próprio da vida. Mas estavam fazendo isso de modo tão rotineiro que não perceberam que Deus estava conduzindo a vida noutra direção. Isso é uma coisa que é perigosa com o tempo. As nossas rotinas vão se estabelecendo de forma tão rígida e tão fechada que já não há mais espaço nas nossas agendas para o agir de Deus. Faz um balanço do ano, faz. Ponha num papel o que você viveu esse ano e tente estabelecer uma agenda dos dias que você viveu esse ano. Você vai perceber que na maioria deles aconteceram mais ou menos as mesmas coisas. Você acordou, tomou ou não café da manhã, foi para o trabalho, voltou, almoçou, voltou para o trabalho. Ah, mas teve um dia no trabalho que foi assim, teve um dia no trabalho que foi de outro jeito. Mas no fundo a busca era a mesma. Os propósitos eram os mesmos. Quando a rotina deixa Deus de fora, fica fechada para Deus, o resultado dela é esgotamento e frustração.
Quanta gente não chega ao final do ano como esse? Talvez seja o seu caso aqui, com todo respeito, talvez seja o seu caso. Você chega ao final do ano esgotado, desanimado e frustrado. Porque, afinal de contas, passou mais um ano e a sua vida não aconteceu. Mais um ano. Porque lá em 2014, dia 31, você estava lá de branco, cueca amarela, tal, falando, agora vai, porque agora a vida vai, não é? Vamos fazer brinde, pé direito, mas você não é crente? Sou, mas vai que ajuda. E aí passou agora 2014 inteirinho. E você vai chegar em 2015 e a sensação de, meu Deus, não foi. Porque de repente a sua rotina foi a sua rotina, ao longo de todo esse ano. E não houve muito espaço para Deus. Você comeu, bebeu, plantou, construiu, comprou, vendeu, casou e deu em casamento. Mas não construiu uma arca. Para a gente não esfriar o coração, a nossa agenda tem que ter espaço para a direção de Deus. Para a gente não esfriar o coração, a gente tem que ouvir Deus falar. Para a gente não esfriar o coração, a gente tem que ver Deus agir na nossa história. Para a gente não esfriar o coração, a gente tem que levantar pela manhã e dizer, Senhor, o meu dia está nas tuas mãos. Não é que eu quero que o Senhor abençoe a rotina que eu já planejei. Eu quero que o Senhor trace a minha rotina, de modo que eu vá para onde o Senhor mandar. Eu não quero mais ser como os previsíveis de um mundo fechado e sem Deus. Eu quero ser como os nascidos do vento, do Espírito. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vão, mas ouvem todos a sua voz e Deus é glorificado. Quero viver na direção do alto. Quero viver na direção do alto. Eu não quero, de repente, ser surpreendido que a porta da arca está fechada e eu estou do lado de fora. Eu não quero ser surpreendido com o fato de que Ló já saiu da cidade e agora está chovendo fogo e enxofre. Eu quero estar sintonizado com Deus. Eu quero estar sintonizado com Deus. Porque quando o dia mau chegar, eu estarei preparado. Quando o dia bom chegar, eu estarei feliz e grato. Não importa o dia que Deus me der, vindo dele, eu estou em paz e sei que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluia por isso. Não subestime o poder de suas rotinas. A vida vai fechando. E se você não abrir espaço para Deus, não imagine que você vai experimentar coisa nova em 2015. Não imagine. Novidade de vida só existe na direção e no poder do Espírito Santo. Senão é velha vida. Com Deus na frente da nossa agenda, a agenda é outra. Com a gente à frente da nossa agenda é Ctrl+C, Ctrl+V. Não tenha dúvida disso. Pega 2014, dá um Ctrl+C, vai lá para 2015, dá um Ctrl+V e está resolvido sua vida. Deixe Deus conduzir a sua agenda esse ano. Ore mais. Amém, irmãos? Ore mais. Peça a direção do Senhor, deixa o Espírito falar. Porque nos dias de Noé as pessoas viviam suas rotinas. No dia de Ló as pessoas viviam suas rotinas. Talvez tenha gente aqui que há muito Deus está ministrando, tentando revolucionar a história, mudar o rumo completamente, mas a pessoa está agarrada. E aí não entende por que as coisas não acontecem. Não sei. E por último, para a gente terminar, quarta lição. Não subestime o poder dos nossos apegos. Eu vou repetir, não subestime o poder dos nossos apegos. 4 lições eu estou compartilhando com você nessa noite. Primeira, não subestime o poder das nossas desatenções. Segundo, não subestime o poder das nossas carências. Terceiro, não subestime o poder das nossas rotinas. E quarto, não subestime o poder dos nossos apegos. O texto segue para o seu final com Jesus dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, quem estiver no telhado não desça em casa para buscar nada. Quem estiver no campo não volte para casa para pegar nada. E eu confesso que, embora eu já tenha lido esse texto muitas vezes na Bíblia Sagrada, foi preparando essa mensagem que me ocorreu a pergunta. Que é que uma pessoa no dia do Senhor volta para casa para buscar? Aí alguém disse assim, é o celular. Não pode esquecer o celular. Vai fazer uma selfie com o anjo, né, Miguel? Chega aí. Vai postar no Facebook, partiu o céu. Deve ser isso. O que é que vai buscar no dia do Senhor?
Vai voltar para casa a troco do quê? Cuidado com os apegos. Porque no dia decisivo da vida, a gente vai reproduzir aquilo que funcionou a vida toda. Aquilo que ocupou centralidade na nossa vida, vai ocupar centralidade até o fim. Se nós não estabelecermos um limite, do tipo, olha, não, isso não vai mais ter primazia na minha vida e no meu coração, isso vai continuar tendo primazia na minha vida e no meu coração. E no dia do Senhor tem gente, ao invés de olhando para frente, olhando para trás e pensando, o que eu esqueci? Por isso que Jesus diz, cuidado para não fazerem o que fez a mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló olhou para a vida antiga e falou, mas peraí, tem alguma coisa lá que ainda me interessa. E a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Porque como Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. O que é que a pessoa vai buscar? Cuidado com seus apegos, sejam materiais, sejam pessoais. Porque o texto continua dizendo que 2 estarão juntos, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão dormindo, um será levado, o outro será deixado. Porque nem a pessoa que dorme comigo tem poder para me salvar. Não dá para agarrar no pé de ninguém na hora final. Ninguém pode se relacionar com Deus pelo outro. De modo que 2 estarão juntos. Um vai, o outro fica. Porque a questão não é nós estávamos juntos. A questão é Deus conhecia o coração de cada um. Os apegos podem ser de várias ordens. Os apegos podem estar relacionados às coisas que a gente tem, que está em casa e a gente tem que buscar. Os apegos podem estar relacionados a pessoas que acabam sendo fundamentais para nós, até mesmo no lugar de Deus. É por isso que existem muitas pessoas que nos afastam de Deus. Porque de repente elas se tornam mais importantes para nós do que o próprio Deus. É preciso rever as prioridades. É preciso rever as prioridades. Deus em primeiro lugar, sempre, sempre, sempre. Porque é Ele que nos aguarda. É Ele que nos aguarda. Como é que vai a sua vida nesse aspecto? Esses dias vendo matéria sobre casas que foram incendiadas ou que foram destruídas pela inundação. E as pessoas chorando e dizendo, eu perdi tudo. Eu fiquei pensando, se um dia minha casa passasse por uma situação como essa, o que é que eu tenho ali dentro que eu diria eu não posso perder de jeito nenhum? Porque à medida em que eu tenho coisas que eu não posso perder de jeito nenhum, a tendência é que eu me relacione com Deus, não por causa de Deus, mas por causa da expectativa de que Ele mantenha comigo essas coisas que eu tenho e não posso perder de jeito nenhum. E se por alguma razão Ele me permitir perder essas coisas que eu tenho e não posso perder de jeito nenhum, então eu me revolto contra Ele e acabo me afastando dEle, porque eu só o buscava para Ele manter essas coisas na minha vida que eu não podia perder de jeito nenhum. Deus em primeiro lugar. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Quem crê nessa palavra? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Mais um ano está chegando ao final. E eu ainda estou comprometido com o desafio de ter Deus em primeiro lugar. Não é fácil, porque eu também gosto muito do primeiro lugar. Mas é uma renúncia diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A gente pode viver 5.000 anos de história ainda pela frente. Essa palavra nunca vai deixar de ser verdadeira e importante. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O texto começou com os fariseus perguntando, quando virá o reino de Deus? E termina com os fariseus perguntando, onde essas coisas acontecerão? Porque o ser humano oscila entre essas duas questões. Quando e onde? Quando e onde? Quando é que vai acontecer? Onde é que eu tenho que estar? Quando é que vai ser? Onde é que vai acontecer? E aí Jesus termina dizendo, não é uma questão de quando ou de onde, mas de estar atento aos sinais. Quer saber onde está o cadáver? Olhe para o céu. Procure os abutres. Porque onde está o cadáver estão os abutres. Onde estão os abutres está o cadáver. Quer saber o que Deus está preparando? Olhe para o alto. Veja o que Ele já tem feito.
e você estará cada vez mais pronto para o que Ele ainda vai fazer. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.